Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai finalizar então o capítulo 8 sobre materiais e técnicas de pintura. Nós já começamos a falar sobre este assunto e hoje a gente vai concluir este capítulo, tá ok? Bom, aí, eu não sei se vocês lembram ou não, mas nós paramos nos pigmentos naturais. Então, ele falou um pouquinho sobre os pigmentos naturais e aí ele vai dar continuidade falando que existe também outro tipo de pigmento, tá? Então, primeiro, né, o que são os pigmentos naturais aí? Eles são chamados assim porque eles vêm da natureza. São feitos de terras, de argila, de minerais, de plantas, de animais. Por exemplo, né, antigamente existia uma tinta chamada amarelo indiano, que era feita da urina de vacas aí alimentadas com folhas da mangueira. Então, ou seja, a gente tinha inúmeros pigmentos naturais aí, tá? Este provavelmente é meio estranho, né? Mas a gente vai se adequando aí. Hoje, a gente tem os pigmentos que a gente chama de pigmentos sintéticos, né? Então, o que são eles? São fabricados em laboratórios e muitos deles são feitos à base de petróleo, carvão e minerais. Os aglutinantes, eles determinam a forma como os pigmentos vão aderir à tela. Então, o que é isso, né? As tinta-óleo, por exemplo, são aquelas que usam algum tipo de óleo como aglutinante, e o que faz com que elas não sejam solúveis em água e nem demorem muito para secar. E é muito gostoso de trabalhar com a tinta-óleo, tá? Já a tinta aquarela, são feitas com algum aglutinante solúvel em água, como por exemplo o caso da goma arábica. Então ele fala, né? Técnicas da pintura aí. Como vimos, o tipo de tinta, pigmento e aglutinante determina a forma como as cores são aplicadas na tela e que levou os pintores a desenvolver muitas técnicas diferentes aí para criar as suas imagens. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de pigmento em pó sintético ultramarino e originalmente feito de uma rocha valiosa chamada lápis azul. E era o pigmento mais caro do mundo até o século XIX, quando foi criada então a sua versão em laboratório, usada até hoje, tá? Então alguns elementos aí, quando feitos de forma natural, acabavam sendo mais caros do que uma forma feita em laboratório, tá? Uma das mais antigas aí que a gente tem é a têmpera, né? Em que o pigmento ele é diluído em gema de ovo, goma ou algum tipo de cola, em geral solúvel em água, tá? Não sei se vocês já fizeram algum experimento de misturar o pigmento e a gema de ovo, fica muito legal, tá, gente? O tipo mais comum de têmpera usa gemas de ovo como aglutinante e tem secagem muito rápida e precisa ser misturada na hora em que a gente vai usar essa tinta, tá? Mas é muito legal de fazer. Se vocês tiverem a oportunidade um dia, façam desta maneira aí, é bem legal. Só é um pouquinho fedido. A técnica da aquarela, ela usa tintas solúveis em água. Isso permite que a pessoa pinte, né? Que pinta com esse tipo de técnica, se chama aquarelista. Ou seja, o que ela faz, né? Ela dilui o pigmento e ela cria camadas sutis de cor. Elas podem ser sobrepostas, ou seja, ser feita uma sobre a outra, tá? Dando origem a muitos efeitos, como é o nome da aguada, tá? Que é uma forma de pintar que usa bastante água no pincel, preenchendo grandes extensões de pinturas com cores delicadas. Quanto mais água, mais clara é a cor, e quanto menos água, mais intensa ela fica. Então, não sei se vocês lembram, né, do dia que a gente teve o chat, eu até mostrei que quem a pintura ficou mais clara, trabalhou mais com a técnica da aquarela do que quem a pintura ficou muito escura, porque a proposta é exatamente essa, ir colocando água de forma que só fique o pigmento lá na folha, tá? Então, quanto mais água, mais clara é a cor, e quanto menos água, mais intensa ela fica, tá? A aquarela, ela é transparente e ela seca rapidamente, e ela é difícil de corrigir caso haja algum erro, pois a camada de cor se mistura à aplicada por cima. E quando a água evapora, só aí é que o pigmento fica no papel, e se for molhado muitas vezes, ele começa então a se desmanchar, tá? Ou seja, o papel, quando você passa muita água, ele acaba se desmanchando aí, tá? Aqui a gente tem uma ilustração feita em aquarela, então, se vocês notarem, ela tem áreas mais escuras e área mais clara. Quanto mais clara a área, mais água a pessoa colocou sobre essa tinta, tá?
E aí ele fala um pouquinho sobre a pintura a óleo, né? A pintura a óleo é uma das técnicas mais conhecidas e consiste no uso de pigmentos diluídos em um aglutinante oleoso, como por exemplo o óleo de linhaça, tá? Esse tipo de tinta fica bastante pastoso e pode ser aplicado em camadas grossas e costuma demorar bastante para secar. Isso permite ao artista corrigir as cores com mais facilidade, removendo com uma espátula ou, após seca, passando outra camada de tinta por cima que não irá se misturar com as de baixo. É muito legal mesmo de trabalhar com a tinta a óleo e ela permite assim que a tinta demore para secar, então você consegue fazer várias correções em cima da obra, tá? E aí ele fala, né, a pintura a óleo permite explorar a textura de tinta sobre a tela com o uso de espátulas, pincéis e outras ferramentas. Então não sei se vocês lembram ou não, mas na outra aula a gente viu as espátulas, vou até mostrar ela aqui para vocês. Nós vimos as espátulas aqui, ó. Aqui é uma imagem de espátula, tá? Então, na outra aula a gente viu essa espátula e ela pode ser utilizada aí com a tinta óleo, tá? Fica bem legal, na verdade, o efeito que ela produz. É comum, então, os pintores usarem outras substâncias para tornar a secagem um pouco mais rápido ou mais lenta, né? A gente tem os chamados secantes e os retardantes, respectivamente aí. Os secantes secam e os retardantes impedem que seque, tá? O suporte mais comum para pintura a óleo são as telas de algodão esticadas sobre uma base de madeira. E outra técnica bastante conhecida e que a gente utiliza muito na escola é a pintura com guache, tá? Esse tipo de tinta, ela é semelhante à aquarela, porém ele é um pouco mais opaco, ou seja, a luz não passa através dela, né? E as suas cores são mais intensas. Então, o vermelho de fato é muito vermelho, o roxo é muito roxo, o amarelo é muito amarelo, então ela é mais intensa aí, tá? Por não ser transparente, o guache costuma ser usado com papel colorido, já que as cores não se misturam tanto quanto as superfícies aí. Então, não necessariamente eu preciso usar uma sulfite branca para pintar com guache, eu posso trabalhar com folhas coloridas também. Eu posso trabalhar com guache na cartolina? Pode também, tá? Existem inúmeras outras técnicas e tipos de tintas, mas falaremos agora um pouquinho sobre as acrílicas, né? Em termos históricos, elas são as mais recentes, porque elas usam apenas componentes sintéticos e foram inventadas em laboratórios nos anos 50. Elas são muito versáteis, podendo ser usadas de forma opaca ou transparente, semelhante às aquarelas ou à tinta a óleo, mas elas têm uma secagem também muito rápida, o que pode tornar o trabalho bem difícil sem o uso de retardantes aí, sem o uso de algo que impeça elas secarem, porque se secou, uma vez secou, você não consegue mais trabalhar sobre essa tinta, tá? A acrílica, ela também é uma tinta bastante brilhosa e o que pode dar um efeito plastificado sobre a obra final, caso nenhuma outra substância seja adicionada à mistura. E encerramos então este capítulo, o capítulo 8, falamos bastante sobre tipos de pincéis, tipos de tinta, como usar, quais as técnicas e assim por diante. Daí nós temos para resolver essa semana as questões da página 286, exercício 1, o para conferir da página 287, exercício 5, e a gente vai ter novamente uma atividade prática aí, que é o exercício 3, tá? Qual é a diferença do que a gente fez na aula passada? Na aula passada, vocês criaram um desenho de uma paisagem, se eu não me engano, um desenho quase que livre aí, utilizando a técnica da aquarela. Vocês vão novamente utilizar a técnica da aquarela, só que agora vocês têm um tema, que é a ilustração de uma história. E aí, essa história de referência, né, ela pode ser um conto infantil. Na verdade, eu quero que seja um conto infantil aí. Então, pode ser os Três Porquinhos, pode ser a Chapeuzinho Vermelho, pode ser o Patinho Feio e assim por diante, tá? Então, vocês vão fazer no caderno de artes novamente e vão aplicar a técnica da aquarela para criar a ilustração deste conto infantil, como se fosse a capa de um livro. Então, a capa do livro Patinhos Feio, a capa do livro Chapeuzinho Vermelho, como que vocês fariam isso? Através da técnica da aquarela, que é aquela que mistura guache com água, tá? E depois, lá no exercício 3, da página 286, vocês vão escrever, então, como é que foi usar essa técnica aí, tá? Vocês vão compartilhar, então, as impressões de vocês lá no exercício 3. E aí, a gente vai ler, então, essas questões lá no chat e vamos verificar esses desenhos também lá no chat de terça-feira. Combinado, galerinha? Por hoje é só. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula.